E o ex-governador Geraldo Alckmin está sendo investigado pela Polícia Federal por suposto recebimento de Caixa 2 no valor de 3 milhões de reais. O possível vice de Lula foi citado em delação feita pelo ex-presidente da Ecovias, concessionária responsável pelo sistema Anchieta Imigrantes, Marcelino Raffar de Ceras. De acordo com ele, os valores foram pagos a título de Caixa 2 ao PSDB em 2010, quando Alckmin foi eleito governador, e depois em sua reeleição em 2014, em uma operação envolvendo o ex-tesoureiro Marcos Monteiro. Vale lembrar que tanto Monteiro quanto o Geraldo Alckmin já foram acusados e denunciados por corrupção, lavagem de dinheiro e Caixa 2 durante a Operação Lava Jato. O ex-tesoureiro ocupou diferentes papéis nos 4 mandatos do Tucano à frente do governo paulista e foi citado por suposta negociação de quase 10 milhões da Odebrecht para o PSDB. Já o possível vice de Lula foi acusado de receber mais de 11 milhões de reais da construtora, também entre 2010 e 2014. Você, Fiuza, temos 2 minutos. Eu não sei se o Alckmin vai ser condenado por esse episódio de Caixa 2, mas ele já é um homem condenado por si mesmo, né? Ele, ao tomar essa decisão, isso não é uma decisão trivial, ele tomou uma decisão existencial de se associar a esse bandido, né? A esse ladrão, a esse que nós vimos falando agora, que é um escárnio contra a sociedade. O Lula falando ali, bancando o limpinho, chegando agora, isso aí é escarnecer da sociedade, que sabe muito bem o que ele fez. O Lula falar em refinaria, a gente sabendo o que se passou em várias delas, especialmente Abreu e Lima, uma quantidade, assim, uma volúpia de roubo, de desvio, tudo documentado, os diretores da Petrobras nomeados para operar esse assalto com articulação pronta com o partido político e o pichuleco e o empreiteiro do outro lado. Um assalto completo, investigado, sentenciado, que levou este personagem aí que vocês estão vendo, que é um homem, é um amoral, né? É um homem sem absoluta... É um fanfarrão, um 171. Enquanto estiverem dando corda para ele, ele vai aparecer aí com essa mesma ênfase, com essa mesma cara de pau, mas isso agride as pessoas. Isso machuca o povo que foi roubado por ele e que sabe que foi roubado por ele na montagem do cartel com os empreiteiros. Então, esse homem aí, montando esta reaparição, ele poderia estar, apesar de descondenado pela máxima corte, ele poderia estar relegado aí à indiferença se não fosse essa elite política, intelectual e econômica da qual faz parte Geraldo Alckmin. Alexandre. Bom, essa declaração de Lula faz parte de uma comemoração, porque hoje faz exatamente 7 anos, foi em 16 de março, de 2015, que o Procurador-Geral da República denunciou o tesoureiro do PT, João Vacari Neto, e mais 26 pessoas por corrupção na Petrobras, né? Então, essas coisas aí são interessantes. Agora, sobre Alckmin, né? 3 milhões em Caixa 2, se a gente pensar que Bolsonaro se elegeu com menos do que isso em toda a campanha eleitoral, olha o tamanho do que é 3 milhões em Caixa 2. Aquela história que não combina, né? Como é que vai combinar alguém que era chamado de picolé de chuchu com alguém que ele dizia: Lula quer voltar à presidência, quer voltar ao local do crime. O criminoso sempre volta ao local do crime. Tem que convencer os eleitores dele e os eleitores de Lula que os dois são componentes de uma mesma chapa, quando eram componentes de chapas antagônicas. Agora, aqui em Brasília, e hoje eu estou fazendo exatos 46 anos de Brasília, eu cheguei aqui em 1976, no 16 de março, aqui em Brasília dá de tudo, né? A gente ouve boatos, suposições e tal, e uma delas eu achei bem interessante. Uma delas é que Lula, que conhece as ruas, não acredita em pesquisa.
né? Por isso ele não sai para a rua, ele diz que pode pegar Covid e tal. Então, ele está ainda com o pé atrás, que ele pode desistir de ser candidato, e quem vai para a cabeça de chapa seria o Alckmin. É um negócio meio fantasioso, mas aí seria o legítimo, a legítima, enfim, o terceiro lugar, né? Mas são coisas incríveis. Isso não é tão incrível, uma ideia dessas, quanto a gente vê Lula e Alckmin abraçados, né? E Alckmin hoje é atingido por mais essa descoberta.